Imagine um mundo sem queixos, porque somos únicos. Na verdade, os humanos são os únicos animais que têm queixos, o que nos torna especiais entre outras espécies. Embora muitos seres andem sobre duas pernas, ou tenham estruturas de mandíbula semelhantes, nenhum deles possui esse pequeno osso característico no centro da mandíbula inferior, que chamamos de queixo. Essa característica única desperta o interesse de cientistas e antropólogos, levantando questões sobre seu papel evolutivo. Alguns pesquisadores acreditam que o queixo pode ajudar na nossa capacidade de falar e expressar emoções, sendo um elemento-chave no desenvolvimento de uma comunicação complexa. Outros acreditam que isso pode estar relacionado à nossa alimentação e à forma como mastigamos, permitindo uma mordida mais forte e uma nutrição mais eficiente. Seja qual for a razão, esse pequeno osso conta uma grande história sobre o que nos torna humanos. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, reserve um momento para apreciar seu queixo. É uma característica incomum da nossa espécie e um lembrete da nossa jornada através da evolução. Você sabia que os ruivos enfrentavam superstições vampíricas na Grécia Antiga? Na fascinante cultura grega, ter cabelo ruivo não era apenas uma característica incomum, gerava uma mistura de admiração e medo. Os antigos gregos acreditavam que cabelos ruivos eram tão raros e peculiares que possuíam qualidades místicas. Alguns até pensavam que, após a morte, os ruivos poderiam se transformar em vampiros. Essa crença refletia uma visão mais ampla sobre a cor do cabelo e as características físicas na sociedade. O vermelho muitas vezes era associado ao divino ou a forças poderosas, mas também gerava preocupações sobre o mal e o perigo. As superstições em torno dos ruivos destacam como diferentes sociedades interpretam características únicas. Pense nisso. Hoje vemos os ruivos como parte de um belo espectro de cores de cabelo, mas na antiguidade sua raridade gerava crenças estranhas e fantásticas. É interessante como essas narrativas culturais moldam a percepção da individualidade e das diferenças ao longo da história. Quais outras crenças estranhas as culturas passadas poderiam ter sobre a cor do cabelo? Por que temos anos bissextos a cada 4 anos? Os anos bissextos são uma característica interessante do nosso calendário, criada para sincronizar o tempo com o movimento da Terra ao redor do Sol. A cada 4 anos, adicionamos um dia extra 29 de fevereiro ao calendário. Isso acontece porque a Terra leva cerca de 365,24 dias para completar uma volta ao redor do Sol. Se contássemos apenas 365 dias por ano, nosso calendário acabaria se desajustando em relação às estações. Mas as regras para os anos bissextos são ainda mais interessantes. Um ano é considerado bissexto se for divisível por 4. No entanto, há uma exceção. Se o ano for divisível por 100, ele não é bissexto, a menos que também seja divisível por 400. Isso significa que o ano de 1900 não foi bissexto, mas o ano de 2000 foi. Essas regras ajudam nosso calendário a refletir a realidade astronômica, garantindo que a primavera nunca caia no inverno. Não é incrível como algo tão simples ajuda a manter a ordem em nossas vidas? Você sabia que os Bloodhounds têm orelhas especiais? Esses cães incríveis são conhecidos por suas habilidades de busca, e suas longas orelhas desempenham um papel importante nesse talento. Quando um Bloodhound fareja o chão, suas orelhas pendentes capturam os cheiros e os mantêm perto do nariz. O formato das orelhas cria um efeito de funil, permitindo que o cão colete mais odores e os diferencie no ambiente. Isso é especialmente importante para buscas a longas distâncias. É impressionante como uma característica simples, como orelhas longas, pode melhorar tanto o olfato. Por isso, os Bloodhounds são frequentemente utilizados em operações de busca e salvamento e nas forças de segurança. Suas incríveis habilidades olfativas podem até permitir que encontrem cheiros que estão presentes há dias ou semanas. Então, da próxima vez que você ver um Bloodhound com suas orelhas pendentes, lembre-se de que essas orelhas não são apenas para a beleza, são um design natural perfeito para um companheiro excepcional em busca. Isso pode te surpreender: macacos narigudos em Brunei. Esses primatas cativantes, reconhecidos por seus longos narizes e comportamento social vibrante, são uma visão única nas florestas tropicais de Brunei. Eles prosperam especialmente nas exuberantes florestas de mangue e nas margens dos rios, principalmente no Parque Nacional Ulu Temburong, que é uma área essencial de conservação.
Este parque é especial, pois protege uma diversidade de vida selvagem, com os macacos narigudos sendo a principal atração. Entusiastas da vida selvagem vêm aqui não apenas para ver essas criaturas fascinantes, mas também para participar do ecoturismo, que apoia os esforços de conservação. O governo de Brunei prioriza a proteção desses macacos, aplicando regulamentações rigorosas para combater ameaças como o desmatamento e a caça ilegal. Ao explorar o parque, você pode testemunhar esses macacos brincalhões balançando-se graciosamente entre as árvores, demonstrando suas interações sociais e vocalizações únicas. Observá-los em seu habitat natural é mais do que uma simples visita. É uma experiência imersiva que destaca a importância de preservar a biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas de floresta tropical. Você está pronto para abraçar a maravilha da natureza. Você sabia que essa vibrante capital afunda cerca de 25 centímetros a cada ano? Isso acontece porque a cidade do México foi construída sobre um antigo lago e seu solo é feito de argila macia. Quando a água é retirada para consumo e outras necessidades, a terra não consegue se sustentar, resultando em afundamento. A situação é agravada pela grande população da cidade, que exerce pressão sobre a infraestrutura e os recursos. Como resultado, algumas áreas afundaram mais de 9 metros no último século. Engenheiros e cientistas estão trabalhando arduamente para resolver esse problema, utilizando métodos como a construção de sistemas de drenagem, que gerenciam melhor as águas subterrâneas, e a criação de barreiras para parar o afundamento. Você consegue imaginar como é viver em uma cidade que está lentamente desaparecendo sob seus pés? O que realmente leva à formação de buracos negros? Tudo começa com uma estrela massiva que está perto do fim de sua vida. Quando essas estrelas colossais esgotam seu combustível nuclear, não conseguem mais resistir à enorme força gravitacional que as puxa para dentro. Essa força faz com que a estrela colapse, criando uma região do espaço com tanta densidade que nem a luz consegue escapar dela. Daí o nome buraco negro. Imagine toda essa massa comprimida em um ponto minúsculo. A atração gravitacional de um buraco negro é incrivelmente forte, permitindo que ele atraia tudo que se aproxima demais, incluindo estrelas e até galáxias inteiras. Cientistas estudam buracos negros para desvendar os mistérios de como nosso universo é estruturado. O processo de sua formação não apenas fascina astrônomos, mas também levanta questões intrigantes sobre a natureza do espaço e do tempo. O que mais podemos aprender sobre esses gigantes cósmicos? Por que o orçamento familiar funciona tão bem? O modelo tradicional de orçamento familiar muitas vezes coloca a esposa no papel principal, gerenciando as finanças, enquanto o marido recebe uma mesada para gastos pessoais, como hobbies e alimentação. Embora essa abordagem possa parecer ultrapassada, ela promove confiança financeira e responsabilidade mútua entre os parceiros. A divisão clara de papéis ajuda cada um a entender melhor suas possibilidades financeiras. A esposa, ao controlar o orçamento, garante que as despesas essenciais sejam cobertas, enquanto o marido aprende a administrar seu dinheiro de forma consciente, o que leva a gastos responsáveis. Essa dinâmica incentiva a comunicação sobre questões financeiras, algo fundamental para qualquer parceria. Em vez de despesas ocultas ou surpresas, o casal pode discutir abertamente suas necessidades e objetivos. Então, esse método clássico ainda pode ser útil para famílias modernas que buscam gerenciar suas finanças em conjunto. Você sabia que os alces são ótimos nadadores? Esses gigantes podem mergulhar até 6 metros de profundidade para comer plantas aquáticas deliciosas. Com suas pernas longas, eles se movem facilmente na água, e seus pulmões fortes permitem que fiquem submersos por até 30 segundos enquanto buscam alimento. Essa habilidade incrível de nadar dá a eles acesso à vegetação saborosa, que outros herbívoros não conseguem alcançar, o que os coloca em vantagem em seu habitat. Imagine como é legal mergulhar fundo em busca de comida, enquanto outros apenas observam da superfície. O segredo da sua flutuabilidade está em seus corpos musculosos, que flutuam facilmente, tornando-os ideais para procurar alimento em corpos d'água. Ao se alimentar dessas plantas subaquáticas, os alces desempenham um papel único na manutenção da saúde de seus ecossistemas. Quem diria que esses gigantes pacíficos têm habilidades tão impressionantes? Você sabia que os focas têm uma posição secreta e confortável? Quando querem se sentir seguras, elas costumam deitar de costas com as nadadeiras para cima.
Essa posição única ajuda a regular a temperatura do corpo e a manter as extremidades secas. Pode parecer engraçado, mas esse comportamento é bem prático. Ao expor sua pele fina ao ar, as focas conseguem se refrescar quando está muito quente. Ao mesmo tempo, essa posição protege suas barrigas vulneráveis de predadores que podem estar na água. As focas são ótimas nadadoras, mas também precisam encontrar maneiras de ficar confortáveis em terra. Quando você vê uma foca descansando, lembre-se de que ela não está apenas relaxando, está usando uma estratégia inteligente para sobreviver. Na próxima vez que você a ver na praia ou em documentários, reserve um momento para apreciar suas maneiras geniais de se adaptar e sobreviver em seu ambiente. Muitos não sabem, mas a Finlândia ama café. Com uma impressionante cultura do café, os finlandeses consomem cerca de 2 vezes mais café por pessoa por ano do que os italianos. Imagine beber até 12 quilos de café por ano. Essa paixão pelo café não é apenas uma forma de obter cafeína. Está profundamente enraizada nas práticas sociais e na vida cotidiana. Na Finlândia, as pausas para o café são uma tradição querida, muitas vezes acompanhadas de bolos ou doces. Essas pausas acontecem várias vezes ao dia, transformando o momento do café em um evento social agradável. Além disso, os finlandeses preferem café de torra clara, que tem um sabor suave. Cafés estão espalhados por todo o país, criando lugares aconchegantes para se encontrar com amigos por uma xícara de café. Então, da próxima vez que você tomar café, pense em como a Finlândia aprecia essa bebida com amor, transformando cada xícara em um momento de conexão e alegria. O que realmente faz os jogadores de cricket caírem no chão? Em 1990, durante uma partida animada de cricket, um enxame de abelhas apareceu de repente no campo, causando confusão e pânico entre os jogadores e espectadores. Quando o zumbido do enxame se aproximou, os jogadores caíram instintivamente no chão, tentando se proteger dos insetos. Essa intervenção inesperada não apenas parou o jogo, mas também criou um momento de total imprevisibilidade, destacando a natureza dos esportes de rua. O cricket, assim como muitos outros esportes, está cheio de surpresas, tanto dentro quanto fora do campo. Imagine os jogadores, em vez de desviar das bolas, desviando das abelhas, misturando concentração, risadas e caos. Embora os jogadores geralmente estejam focados em estratégia e habilidade, a natureza pode surpreendê-los a qualquer momento. Esse estranho incidente nos lembra que até mesmo as partidas esportivas mais bem planejadas podem ser interrompidas pela vida selvagem ao nosso redor. Que outras surpresas a natureza reserva para os amantes de atividades ao ar livre? Você tem coragem de experimentar pizza com tarântulas no Camboja? Este prato inusitado é bem diferente da pizza tradicional. Um restaurante levou a culinária a um novo nível, adicionando tarântulas de verdade à pizza. Imagine dar uma mordida em um pedaço que é ao mesmo tempo cremoso e crocante, sentindo a textura única desse aracnídeo. As tarântulas são um petisco popular na cultura cambojana, frequentemente fritas e temperadas, mas agora elas também fazem parte da crocante massa da pizza. Pode parecer estranho para alguns, mas muitos moradores e amantes de aventuras abraçam essa tendência culinária. Se você estiver no Camboja e se sentir corajoso, por que não sair da sua zona de conforto? Essa pizza não só será um assunto de conversa, mas também mostrará como diferentes culturas encaram a comida, transformando o que pode assustar alguns em uma iguaria. Você está pronto para essa ousada aventura de sabores? Você sabia que os espermatozoides e os óvulos, também conhecidos como ovócitos, são as menores e as maiores células do corpo humano? Os espermatozoides são incrivelmente pequenos, medindo cerca de 0,005 milímetros, o que os ajuda a nadar rapidamente no líquido até o óvulo. Por outro lado, os óvulos são bem maiores, com um diâmetro de aproximadamente 0,1 milímetros, tornando-os visíveis a olho nu. Esses dois tipos de células desempenham um papel fundamental na reprodução humana. Os espermatozoides carregam metade da informação genética do homem, enquanto o óvulo contém a outra metade da mulher. Quando se juntam, formam o zigoto, o primeiro passo para a criação de uma nova vida. Compreender essas extremidades não só destaca a incrível diversidade das células humanas, mas também mostra como nossos corpos são elaborados para garantir a continuidade da nossa espécie. Você está surpreso com a diferença de tamanho entre elas? Prepare-se para se surpreender com os testes do Boeing 747.
Antes de este icônico avião decolar, os engenheiros dedicaram impressionantes 15.000 horas a testes em um túnel de vento. Esse extenso processo foi fundamental para garantir que o 747 pudesse enfrentar as condições reais e os desafios do transporte aéreo em alta velocidade. Simulando as forças do vento e a pressão atmosférica em diferentes partes da aeronave, os designers coletaram informações valiosas para aprimorar sua forma e estrutura. Esses rigorosos testes não apenas melhoraram o desempenho do avião, mas também ajudaram a consolidar o Boeing 747 como um modelo pioneiro na história da aviação. Graças a esse compromisso com a segurança e a inovação, o 747 se tornou a escolha favorita das companhias aéreas em todo o mundo, revolucionando as viagens internacionais e permitindo que milhões experimentem a alegria de voar. Canto dos pássaros que quebra o silêncio. Conheça o campainha branco. Esta incrível ave, que vive nas florestas amazônicas, produz um som que chega a 125 decibéis, tornando-a o cantor mais alto entre todas as aves do mundo. Para comparação, é mais alto que uma motosserra. O campainha branco usa seus sons poderosos, principalmente durante os rituais de acasalamento. Os machos competem para impressionar as fêmeas, cantando em volumes ensurdecedores, e podem emitir sons que são ouvidos a grandes distâncias através da densa folhagem. Imagine estar cercado pela vegetação da Amazônia e, de repente, ser envolvido por uma explosão de som que parece ecoar ao seu redor. Pesquisadores acreditam que essa vocalização incomum não só ajuda a atrair parceiros, mas também serve para estabelecer território entre outros campainhas. Então, da próxima vez que você ouvir um som alto na floresta, pode ser o campainha branco mostrando seu incrível talento. Você está pronto para essa serenata barulhenta? Você pode se surpreender. Os primogênitos têm QI mais alto. Uma pesquisa incrível do Escritório de Pesquisas Econômicas mostra que os primogênitos costumam ter um desempenho melhor em testes de inteligência em comparação com os irmãos mais novos. Mas por que isso acontece? Os pesquisadores acreditam que a atenção extra dos pais e a responsabilidade atribuída ao filho mais velho podem desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Quando os pais dedicam mais atenção ao primogênito, apoiando-o e oferecendo atividades educativas, essas crianças podem desenvolver habilidades cognitivas importantes mais cedo. Além disso, os primogênitos frequentemente assumem papéis de liderança na família, o que pode melhorar ainda mais suas habilidades de tomada de decisão. Assim, ser o primeiro na fila não é apenas agradável, mas também pode trazer uma vantagem mental. Talvez seja por isso que muitos primogênitos se destacam nos estudos. O que realmente contribui para conversas significativas. É importante encontrar um equilíbrio entre compartilhar e ouvir, para criar conexões genuínas, tanto online quanto pessoalmente. Quando as pessoas falam sem considerar a reação do outro, a comunicação pode parecer unilateral e menos envolvente. Ao entender nossos hábitos de comunicação, como por exemplo, o quanto dominamos a conversa ou com que frequência nos distraímos, podemos ter uma melhor percepção do nosso estilo de comunicação. Essa consciência nos ajuda a ouvir ativamente e valorizar o ponto de vista do outro. Imagine uma boa conversa como uma dança, onde ambos os parceiros contribuem. Quando compartilhamos nossos pensamentos e, ao mesmo tempo, valorizamos a opinião do outro, desenvolvemos relacionamentos mais profundos e significativos. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma conversa, pergunte a si mesmo: estou ouvindo tanto quanto falo? Encontrar esse equilíbrio leva a interações mais profundas e satisfatórias. Muitos não sabem, mas a queda do governo afeta a riqueza. Quando há agitação política em um país, o governo pode nacionalizar propriedades e investimentos privados. Isso pode ser uma verdadeira catástrofe para os cidadãos comuns, como aconteceu durante a Revolução de Outubro na Rússia. Naquela época, muitas pessoas assistiram impotentes, enquanto seus bens arduamente conquistados eram tomados pelo novo regime, deixando-as praticamente sem nada. Esses eventos ressaltam uma lição importante: a necessidade de diversificar sua riqueza. Ao distribuir seus investimentos em diferentes ativos, incluindo metais preciosos como o ouro, você pode se proteger da instabilidade política. Embora ninguém queira pensar na queda de seu governo, ter uma estratégia pode ajudar a garantir seu futuro financeiro, mesmo em tempos de incerteza. Você está preparado para mudanças tão drásticas? E se eu te dissesse que os bicho-preguiças são nadadores incríveis? Embora esses animais sejam conhecidos por seus movimentos lentos e preguiçosos nas árvores,
Suas habilidades de natação podem te surpreender. Os bicho-preguiça, com seus braços longos e membros dianteiros fortes, deslizam pela água de uma forma que parece quase sem esforço. Eles conseguem nadar a velocidades de até 3 metros por minuto, muito mais rápido do que se movem na terra. Isso se deve principalmente aos seus corpos flutuantes, que são adaptados para sobreviver em seus habitats exuberantes na América Central e do Sul. Seu metabolismo é lento, e isso, combinado com uma camada de gordura, permite que flutuem e naveguem por rios e áreas alagadas com facilidade. Curiosamente, os filhotes de bicho-preguiça aprendem a nadar apenas algumas semanas após o nascimento, o que destaca a importância dessa habilidade para sua sobrevivência, seja ao atravessar pântanos em busca de comida ou ao escapar de predadores. Interessantemente, eles conseguem prender a respiração debaixo d'água por até 40 segundos, uma habilidade que utilizam ao mergulhar. Para os bicho-preguiça, nadar não é apenas uma forma de escapar, é uma parte essencial da vida em um ambiente de floresta tropical. Um fato interessante sobre a origem da PepsiCo. Em 1965, a PepsiCo surgiu da fusão de 2 gigantes, Pepsi-Cola e Frito-Lay. Essa união estratégica criou uma empresa poderosa que transformou a indústria de alimentos e bebidas. Hoje, a PepsiCo é uma das maiores corporações do mundo, oferecendo uma variedade de produtos, incluindo marcas conhecidas como Doritos, Tropicana, Gatorade e Lay's. O sucesso da PepsiCo não se limita a refrigerantes. Abrange uma ampla gama de lanches e bebidas que agradam milhões. O espírito inovador da empresa é a base de muitos lançamentos de produtos e campanhas de marketing que ressoam com consumidores em todo o mundo. Você sabia que eles também se preocupam com a sustentabilidade para reduzir o desperdício de plástico? Esse compromisso com o meio ambiente mostra que a PepsiCo está se desenvolvendo não apenas como fabricante de bebidas. Com uma história tão rica e um futuro promissor, como você acha que eles continuarão a inovar? Algo incrível sobre 20 milhões de morcegos. No coração do Texas está a Caverna Bracken, lar da maior colônia de morcegos do planeta. Imagine-se na entrada ao anoitecer, quando o céu se transforma em uma tela onde milhões de morcegos surgem em uma nuvem majestosa. Essas criaturas extraordinárias, que somam cerca de 20 milhões, não são apenas fascinantes de se observar. Elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. Com a chegada da noite, esses morcegos se tornam os mais eficazes agentes de controle de pragas da natureza, devorando incontáveis insetos, incluindo aqueles incômodos mosquitos que atrapalham nossas noites de verão. Com a capacidade de consumir milhares de insetos em uma única noite, cada morcego contribui para a saúde e o equilíbrio do seu ambiente. Esse espetáculo noturno não apenas exibe suas habilidades de voo notáveis, mas também destaca a importância de sua missão ecológica. Portanto, da próxima vez que você encontrar um mosquito zumbindo ao seu redor, lembre-se de que esses morcegos estão trabalhando silenciosamente nos bastidores, ajudando a tornar nossas noites mais agradáveis. A impressionante exibição na Caverna Bracken serve como um lembrete vívido de como os morcegos são essenciais para um ecossistema saudável. E se eu disser que as lágrimas do crocodilo não são tristes? Muitas pessoas acham que quando os crocodilos choram, eles estão tristes, mas isso não é verdade. As lágrimas do crocodilo, na verdade, surgem de um processo biológico interessante. Quando essas répteis se alimentam, elas frequentemente produzem lágrimas para lubrificar os olhos. Isso é especialmente importante, pois ajuda na visão durante a caça. Então, embora possa parecer que o crocodilo está chorando, na verdade é apenas uma reação natural que os ajuda a sobreviver em seu ambiente. Compreender as reações emocionais dos animais pode ser complicado, já que as pessoas muitas vezes interpretam mal sua linguagem corporal e ações. Por exemplo, os crocodilos têm uma relação complexa com as emoções, que às vezes confundimos com sentimentos humanos. Este exemplo nos lembra que a natureza, muitas vezes, age de maneiras inesperadas, fazendo-nos repensar nossas ideias sobre o comportamento dos animais. Você sabia que na Indonésia existem mais de 17 mil ilhas? Este país incrível, famoso por seu vasto arquipélago, é o primeiro do mundo em número de ilhas. Cada ilha oferece uma cultura, uma língua e uma beleza natural únicas. E viajar pela Indonésia é como mergulhar em um mundo de diversidade infinita. As ilhas variam de destinos famosos, como Bali e Java, que atraem milhões de turistas a cada ano, até ilhas menores e menos exploradas, que permanecem intocadas e tranquilas. Cada ilha possui seus próprios ecossistemas.
vida selvagem e tradições, contribuindo para a rica biodiversidade e herança cultural da Indonésia. Algumas ilhas são conhecidas por suas praias deslumbrantes e vida marinha vibrante, enquanto outras são caracterizadas por densas florestas tropicais e antigas montanhas vulcânicas. Essa diversidade faz da Indonésia um paraíso para aventureiros, amantes da natureza e entusiastas culturais. Então, da próxima vez que você pensar em um destino de viagem, considere a Indonésia, onde as ilhas continuam a surgir e aventuras esperam a cada passo. Acredite ou não, Ryan Reynolds é dono de uma marca de gin. Em 2018, esse ator e comediante querido deu um passo no mundo das bebidas alcoólicas ao comprar uma parte significativa da Aviation Gin, uma marca conhecida por seu sabor suave e refrescante. Embora muitos fãs o vejam como o carismático Deadpool, Reynolds mostrou que sabe não só fazer piadas, mas também misturar drinks. Sua paixão pela Aviation Gin é contagiante. Ele promove a marca com campanhas inteligentes nas redes sociais e anúncios humorísticos que refletem sua personalidade. Reynolds frequentemente compartilha seu amor pelo gin, destacando sua versatilidade em coquetéis e sua qualidade artesanal, o que agrada tanto os apreciadores quanto os conhecedores. Esse negócio combina perfeitamente com seu espírito empreendedor, mostrando como as celebridades podem diversificar suas carreiras com sucesso. Se você é fã de Reynolds ou apenas gosta de uma boa bebida, a Aviation Gin traz o sabor do seu jeito divertido de encarar a vida. Então, da próxima vez que você tomar um coquetel, pense na energia dinâmica que Ryan Reynolds traz para a indústria do gin. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Stonehenge nos surpreende. Por séculos, esse icônico círculo de pedras despertou uma enorme curiosidade sobre seu propósito. Uma teoria fascinante sugere que Stonehenge funcionava como um antigo observatório astronômico, permitindo que civilizações antigas acompanhassem eventos celestiais com precisão notável. Pesquisadores descobriram que as imensas pedras estão alinhadas perfeitamente com o nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno. Esses alinhamentos eram provavelmente cruciais para as culturas antigas, permitindo que marcassem as mudanças sazonais fundamentais para a agricultura e a sobrevivência. Por outro lado, outra hipótese propõe que Stonehenge funcionava como um centro de cura ou um local de rituais, atraindo multidões para cerimônias espirituais. Descobertas arqueológicas dão credibilidade a ambas as teorias, mas a verdadeira intenção por trás do monumento continua sendo um enigma intrigante. À medida que os cientistas se aprofundam na história de Stonehenge, eles enfrentam a difícil tarefa de juntar pistas deixadas por nossos ancestrais. O que os levou a construir uma estrutura tão grandiosa? Foi um observatório para acompanhar as estrelas, ou tinha um propósito espiritual mais profundo? O mistério de Stonehenge continua a fascinar, nos convidando a descobrir seus segredos. Porque a história de Adele Gödel nos surpreende. Adele, esposa do renomado matemático Kurt Gödel, viveu uma vida bem diferente da comum. Quando se conheceram, ela brilhava nos palcos de um cabaré, o que contrastava fortemente com o mundo da matemática avançada. No entanto, logo ela enfrentou rejeição e isolamento no meio acadêmico, após se mudarem para o prestigiado Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Apesar de seus talentos, Adele teve dificuldades para ser aceita entre os acadêmicos, muitos dos quais estavam focados apenas em suas pesquisas e teorias. Essa situação destaca os desafios que mulheres talentosas enfrentam em profissões dominadas por homens, mesmo no século XX. A trajetória de Adele nos lembra que as aparências podem ser enganosas e que os obstáculos que encontramos muitas vezes não têm relação com nossas habilidades. Sua história nos faz refletir sobre a importância da diversidade e inclusão em todas as áreas da vida. Acredite ou não, as lesmas cone podem ser mortais. Esses incríveis seres marinhos têm um mecanismo de defesa único. Usam um arpão retrátil para injetar um potente veneno neurotóxico. Esse veneno é perigoso não só para suas presas, mas também pode ameaçar os humanos se as lesmas forem manuseadas com descuido. As lesmas cone vivem em águas tropicais ricas em vida e existem em várias espécies, cada uma com suas características de veneno. É especialmente interessante que os cientistas estão estudando esses venenos para possíveis avanços médicos, especialmente na área de controle da dor e doenças neurológicas. A forma como as lesmas cone injetam seu veneno as ajuda a paralisar ou matar peixes, permitindo que se alimentem de suas presas involuntárias.
Com suas conchas bonitas e decoradas, essas lesmas podem parecer inofensivas, mas é melhor admirá-las à distância. À medida que os pesquisadores exploram as propriedades desse veneno poderoso, quem sabe que tratamentos salvadores podem surgir? Não é incrível como algo que parece simples à primeira vista pode inspirar a ciência de ponta? Incrível sobre a preservação de adipocera. Em certas condições, o corpo pode se transformar em uma substância semelhante à cera, conhecida como adipocera ou cera funerária. Esse processo fascinante ocorre quando a gordura do corpo se decompõe devido a enzimas do solo após a morte. Essas enzimas interagem com as gorduras, provocando uma reação química que transforma a gordura em um material macio e ceroso. Esse fenômeno natural geralmente acontece em ambientes úmidos e anaeróbicos, onde a falta de oxigênio retarda os processos normais de decomposição. A adipocera pode preservar o corpo por muitos anos e é frequentemente encontrada em antigas sepulturas ou escavações arqueológicas. É como se a natureza envolvesse os restos em uma camada protetora. Essa preservação única despertou o interesse de cientistas e historiadores, iluminando como os corpos se decompõem e quais condições podem alterar esse processo. Não é incrível como o nosso mundo natural pode criar formas tão incomuns de preservação? Incrível, mas é verdade. Bananas têm mãos. A terminologia usada para descrever bananas traz um toque interessante à forma como entendemos essa fruta tão amada. Quando você vê um cacho de bananas, isso é oficialmente chamado de mão, e cada banana individual é um dedo. Essa descrição divertida traz um pouco de alegria ao que muitos consideram um lanche simples. Você sabia que as bananas pertencem à família das musáceas? Isso mesmo, elas não são apenas gostosas, mas também têm características interessantes. Por exemplo, as bananas crescem em cachos, por isso são agrupadas em mãos. Na próxima vez que você pegar uma banana, lembre-se de que está segurando um dedo de uma mão, trazendo um pouco de alegria ao seu dia. Então, por que não compartilhar esse fato divertido com os amigos enquanto vocês desfrutam de uma banana juntos? Isso pode trazer sorrisos e iniciar conversas interessantes. Você consegue imaginar que os nomes dos carros podem simbolizar poder real? Muitos modelos icônicos da Toyota estão imersos nesse tema real. Por exemplo, o Toyota Crown remete diretamente à realeza, assim como o Tiara. Mas não para por aí. O nome Camry vem de uma palavra japonesa que significa coroa, e corona se traduz como pequena coroa em latim. Essa estratégia inteligente de nomenclatura não foi por acaso. Foi criada para gerar uma aura de prestígio e elegância em torno dos carros da Toyota. Ao usar termos relacionados à realeza, a Toyota busca transmitir uma sensação de qualidade e luxo, que ressoa com os consumidores em busca de uma experiência de condução digna. Essa abordagem de branding cria um tema consistente em sua linha de modelos, combinando tradições com modernidade. Então, da próxima vez que você ver um Toyota, lembre-se de que por trás de seu nome existe uma história real. Por que chamamos os pontos do dado de pips? Os pequenos pontos no dado, conhecidos como pips, têm uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Essas marquinhas não são apenas decorativas, elas são essenciais para garantir um jogo justo nos jogos de azar com dados. Civilizações antigas, desde os egípcios até os chineses, criaram dados com esse sistema simples e eficaz para representar números. Cada pip corresponde a um valor específico, facilitando para os jogadores entenderem rapidamente o resultado da jogada. Esse design se manteve ao longo do tempo, provando que às vezes as ideias mais simples são as mais eficazes. Seja em jogos de tabuleiro com amigos ou em lançamentos de dados em cassinos, esses pips desempenham um papel fundamental na honestidade e na diversão do jogo. Não é incrível como um pequeno ponto pode impactar tanto nosso prazer em jogar? A eterna atração dos dados está na sua história e na antiga tradição de lançá-los para a sorte. Surpreendentemente, os touros não veem a cor vermelha. Muitas pessoas acreditam que a cor vermelha enfurece os touros, mas a ciência diz o contrário. Na verdade, os touros são daltônicos em relação ao vermelho e outras cores, e não conseguem diferenciá-las como os humanos. Em vez da cor em si, é o movimento da capa vermelha, ou muleta, durante a tourada, que desperta seus instintos agressivos.
Quando o matador agita o pano, isso chama a atenção do touro, fazendo-o atacar. Esse equívoco surgiu devido ao espetáculo da tourada, onde a capa vermelha é frequentemente vista como um símbolo de sangue e agressão. Compreender isso pode mudar nossa percepção sobre esses poderosos animais e seus instintos. Então, da próxima vez que você pensar em touros e na cor vermelha, lembre-se de que o importante é a ação e a reação, e não a cor. Você sabia que esses pássaros coloridos se alimentam de cabeça para baixo? Os flamingos têm bicos únicos, adaptados para o seu jeito de comer, o que os torna criaturas fascinantes de se observar. Seus bicos são voltados para baixo, permitindo que eles capturem pequenos organismos, como algas e minúsculos crustáceos da água. Ao se alimentar, os flamingos caminham em águas rasas, mergulhando as cabeças e filtrando a comida através de estruturas em seus bicos. Esse jeito peculiar de se alimentar é essencial para a sua dieta, ajudando a obter os nutrientes necessários para manter a cor rosa vibrante das penas. Curiosamente, quanto mais eles comem, mais intensamente coloridos ficam, devido aos pigmentos carotenoides em sua alimentação. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, lembre-se de que sua aparência impressionante é resultado de seus hábitos alimentares únicos. Legal, né? Prepare-se para explorar as enormes rodas da Tesla com 3 metros de altura. O carro experimental da Tesla vem com rodas gigantes que ultrapassam 3 metros, mostrando como essa ousada modificação muda completamente as características do veículo. Essas rodas enormes não servem apenas para enfeitar. Elas permitem que o sedã elétrico passe facilmente por buracos e faça curvas acentuadas com confiança. Imagine dirigir um carro que lida com as irregularidades da estrada de forma muito mais suave do que os carros tradicionais. Esse design inovador questiona nossas ideias sobre estabilidade e dirigibilidade, abrindo novas possibilidades para o futuro da tecnologia automotiva. Enquanto os engenheiros investigam as consequências dessas mudanças radicais, eles podem descobrir novos caminhos para carros mais seguros e sustentáveis. Será este o próximo passo na evolução dos carros elétricos? O design ousado da Tesla nos faz refletir sobre como serão os veículos do futuro. Os ovos de peru podem surpreendê-lo com seu sexo. Você já se perguntou como a fêmea do peru coloca ovos? Acontece que a fêmea pode botar um ovo não fertilizado. E um fato interessante é que o pintinho que nasce desse ovo será sempre macho. Isso acontece porque, nas aves, o sexo da prole é definido antes da fertilização do ovo. Na natureza, as fêmeas de peru têm 2 cromossomos Z, enquanto os machos têm um Z e um W. ZW para machos e ZZ para fêmeas. Como o ovo não fertilizado não recebe material genético do macho, ele se torna macho por padrão. Esse fenômeno pode parecer surpreendente, mas demonstra as maravilhas da biologia e as maneiras únicas de reprodução. Se você já se perguntou por que a avicultura, muitas vezes, busca machos para certos propósitos, isso faz parte desse processo natural. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo, lembre-se dos segredos interessantes sobre o sexo dos perus. Você já viu pinças para lentes de contato? Essas pinças especiais não são apenas ferramentas práticas para colocar as lentes. Elas são uma combinação incrível de funcionalidade e diversão. Elas foram feitas para facilitar e tornar mais preciso o processo de colocação das lentes, ajudando a evitar o contato direto com os olhos, o que é especialmente útil para iniciantes. Mas o que é ainda mais interessante é o seu aspecto divertido. Algumas dessas pinças podem emitir sons ao tocar na sua pele ou em outras superfícies, transformando uma tarefa simples em uma aventura sensorial divertida. É como um pequeno experimento científico toda vez que você as usa. Imagine apertar a pinça na pele e ouvir um som engraçado quando ela vibra. Essa dupla função não só mostra a criatividade do design moderno, mas também traz um pouco de alegria para a rotina diária. Então, da próxima vez que você for pegar suas lentes, pense nas pinças divertidas que tornam esse processo um pouco mais emocionante. O que realmente acontece quando os sinais ficam em silêncio? Em 2010, o sinal misterioso UVP-76 parou de transmitir por um tempo, chamando a atenção de ouvintes curiosos ao redor do mundo. Pesquisadores russos decidiram rastrear o sinal até um bunker militar abandonado, na esperança de desvendar o segredo dessa famosa frequência de rádio. O que eles encontraram foi ao mesmo tempo estranho e intrigante. Uma mulher de cerca de 40 anos empurrava silenciosamente um carrinho vazio em meio a um silêncio assustador.
e um forte cheiro químico pairava no ar. Embora os pesquisadores não tenham encontrado ninguém no local, essa visão sinistra levantou mais perguntas do que respostas. Será que o UVB-76 é apenas um relicário da Guerra Fria, ou há algo mais sinistro por trás disso? A descoberta estranha intensificou o mistério assustador em torno do sinal, fazendo muitos se perguntarem se é apenas um fantasma do passado ou algo que vai além da nossa compreensão. E se eu te contar sobre arco-íris lunares? Arco-íris lunares são espetáculos incríveis que encantam todos que têm a sorte de vê-los. Esses arco-íris únicos aparecem à noite, mas não são comuns. Para ver um arco-íris lunar, as condições precisam ser perfeitas. É necessário uma lua cheia, iluminando o céu, e uma fonte de água por perto, como uma cachoeira ou a chuva. A luz da lua se refrata e reflete nas gotículas de água no ar, criando um belo arco de cores que muitas vezes é mais suave e menos intenso do que os arco-íris diurnos. Como são raros, você pode precisar planejar uma caminhada noturna para avistar um, e nem todo lugar é adequado. Locais com céu escuro e alta umidade são suas melhores chances. Então, se algum dia você estiver sob uma lua cheia brilhante, preste atenção nesse brilho mágico na névoa. Você pode ver um arco-íris lunar se estendendo pelo céu. Na próxima vez que ouvir sobre a lua cheia, lembre-se de que esse evento mágico não é apenas uma história para crianças. É um verdadeiro milagre esperando para ser visto. Descubra a amizade incomum do peixe Demidiodos leuroide. Essa criatura incrível, frequentemente chamada de dentista do oceano, desempenha um papel importante na saúde dos ecossistemas de recifes. O peixe Demidiodos leuroide tem a habilidade única de formar relações simbióticas com seus vizinhos, incluindo várias espécies de peixes de recife. Ele limpa parasitas e tecido morto das escamas de peixes maiores, o que não só os ajuda a se manter saudáveis, mas também se torna um lanche saboroso para ele. Ambos os participantes se beneficiam. Enquanto o Demidiodos se alimenta, os outros peixes se livram de parasitas incômodos e possíveis infecções. Essa colaboração permite que peixes predadores coexistam pacificamente com o Demidiodos, criando uma comunidade subaquática viva e interconectada. Na próxima vez que você estiver praticando snorkel ou mergulho, lembre-se de que esses pequenos peixes desempenham um grande papel em seu ecossistema. Quais outras maravilhas da natureza você pode descobrir? Vamos explorar juntos o poderoso rio Amazonas. Este incrível rio tem 2 recordes impressionantes. É o mais longo e o mais volumoso do mundo. Com mais de 6.400 quilômetros de extensão, o Amazonas atravessa vários países da América do Sul, incluindo Brasil, Peru e Colômbia. Em alguns trechos, o rio é tão largo que ao estar em uma margem, você não consegue ver a outra. Mas não é apenas o comprimento que torna o Amazonas extraordinário. Seu volume também é surpreendente. O rio representa cerca de 1/5 de toda a água doce que flui para os oceanos do mundo. Devido ao seu tamanho imenso, o Amazonas criou um habitat diversificado, lar de milhares de espécies, incluindo piranhas, golfinhos cor-de-rosa e até anacondas. A floresta tropical ao seu redor desempenha um papel crucial na regulação do clima da Terra e é frequentemente chamada de pulmões do planeta. Portanto, da próxima vez que você pensar em rios poderosos, lembre-se do Amazonas e de todas as suas características fascinantes que o tornam uma verdadeira maravilha da natureza. O parapente é um esporte emocionante, conhecido por suas vistas deslumbrantes e a sensação de voar no céu, mas também envolve sérios perigos. A cada ano, cerca de 11 pilotos a cada 11.000 enfrentam consequências trágicas, o que destaca os riscos do parapente. O prazer não vem apenas da altura, mas também da imprevisibilidade do vento e do clima, que podem mudar a qualquer momento. Pilotos experientes sabem que fatores como rajadas repentinas de vento ou visibilidade ruim podem transformar um voo alegre em uma situação perigosa. Além disso, erros humanos como um cálculo incorreto na aterrissagem podem resultar em acidentes graves. Falhas no equipamento também representam uma ameaça. Até mesmo pequenas falhas no parapente podem ter consequências catastróficas. Portanto, embora o parapente proporcione uma sensação única de liberdade e aventura, é importante que os amantes desse esporte prestem atenção à segurança, respeitem a natureza e busquem sempre aprimorar suas habilidades. Vamos desvendar a verdade sobre os probióticos. Os probióticos não são apenas uma palavra da moda sobre saúde. São micro-organismos vivos, muitas vezes chamados de boas bactérias, que podem fazer maravilhas pelo seu intestino.
Quando você consome a quantidade certa de probióticos, eles ajudam a manter o equilíbrio do microbioma intestinal, promovendo o crescimento de bactérias benéficas e controlando as prejudiciais. Esse equilíbrio é importante, pois afeta tudo, desde a digestão até o seu sistema imunológico. Os probióticos podem ser encontrados em deliciosos alimentos fermentados, como o iogurte, que muitos de nós adoramos no café da manhã, além de opções picantes como kimchi e chucrute, que adicionam sabor e benefícios às nossas refeições. Para quem prefere uma dose mais concentrada, também existem suplementos de probióticos disponíveis. Então, da próxima vez que você pensar na saúde do seu intestino, lembre-se desses pequenos heróis na sua comida. Talvez eles sejam o segredo para se sentir melhor. Você já se perguntou por que as sombras na Lua são tão escuras? Na superfície lunar, as sombras são muito mais escuras do que na Terra. Esse fenômeno incrível acontece por causa da falta de atmosfera, que poderia dispersar a luz solar. Sem essa dispersão, a luz do Sol cria sombras brilhantes e profundas, que dificultam a visibilidade para os astronautas que exploram a superfície. Imagine caminhar em um lugar onde as sombras parecem absorver tudo ao redor. E mais interessante, as pegadas deixadas pelos astronautas durante as missões Apollo podem durar milhões de anos na Lua. Por quê? Porque não há fatores naturais, como vento ou chuva, que possam apagá-las, preservando os vestígios humanos por séculos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que essas manchas escuras são sombras que contam a história de explorações, condições severas e a incrível resistência das nossas marcas no espaço. O que realmente move a vida de um andorinhão comum? Os andorinhões, conhecidos cientificamente como apus apus, têm uma característica interessante: pernas curtas, o que inspirou seu nome, que significa sem pernas. Essa anatomia única pode parecer limitante, mas na verdade potencializa suas incríveis habilidades de voo. Os andorinhões são campeões do ar, perfeitamente adaptados à vida no céu. O que é ainda mais surpreendente é que os jovens andorinhões podem permanecer no ar por até 2 ou 3 anos após deixarem o ninho. Durante esse tempo, eles se alimentam, migram e fazem diversas atividades, planando no ar sem pousar. Essa habilidade excepcional de voar permite que eles percorram grandes distâncias em busca de alimento, principalmente insetos. O tempo que passam no ar é tão impressionante que, mesmo quando finalmente pousam, geralmente é apenas para se reproduzirem. Não é incrível como essas pequenas aves redefinem o que significa viver no céu? Você consegue imaginar que o sistema imunológico das mulheres é mais forte? Pesquisas mostram que as mulheres geralmente têm um sistema imunológico mais robusto do que os homens, e o hormônio estrogênio desempenha um papel importante nisso. O estrogênio não só regula o sistema reprodutivo feminino, mas também fortalece a resposta imunológica, permitindo que as mulheres se defendam melhor contra infecções. Isso significa que as mulheres podem se recuperar mais rapidamente de doenças como gripe ou resfriado e têm menor risco de complicações graves por infecções. Em contraste, os homens costumam ter níveis mais altos de outro hormônio, a testosterona, que pode suprimir a função imunológica. Essa diferença surpreendente destaca como os fatores biológicos influenciam a saúde e incentiva mais pesquisas médicas baseadas em gênero. Compreender essas reações imunológicas pode ajudar a adaptar tratamentos e melhorar estratégias de saúde para todos. Não é incrível como nossos corpos funcionam de maneiras tão diferentes? Difícil de acreditar, mas os tamanhos de café variam pelo mundo. Nos Isekponewa, uma xícara pequena de café às vezes parece média ou grande em comparação com os padrões europeus. Muitos ficam surpresos ao descobrir que uma xícara pequena americana pode conter cerca de 350 ml, enquanto uma xícara pequena europeia típica tem cerca de 240 ml. Essa diferença está relacionada às preferências culturais. Os europeus geralmente preferem porções menores e mais concentradas de café, como o expresso. Nos Aetila, o consumo de café mudou para xícaras maiores, que muitas vezes podem ser personalizadas com xaropes ou chantilly. Essa tendência reflete o ritmo acelerado da vida de muitos americanos, que preferem beber de uma grande xícara enquanto estão em movimento. Então, da próxima vez que você pedir um café, lembre-se de que o que você considera pequeno pode ser grande demais para seus amigos europeus. Por que você acha que existem essas diferenças de tamanhos?
Prepare-se para se surpreender com os Huskies abandonados após Game of Thrones. A enorme popularidade da série gerou uma tendência única. Muitos fãs correram para adotar Huskies, encantados com sua aparência de lobo, que lembra os Direwolves da série. No entanto, logo a alegria de muitos novos donos de pets se transformou em arrependimento, pois perceberam que os Huskies exigem muito tempo e cuidado. Infelizmente, isso levou ao aumento do número de cães abandonados em abrigos locais por todo o país. Embora esses animais sejam lindos, enérgicos, amigáveis e inteligentes, eles também precisam de exercícios regulares, treinamento e socialização. Como resultado, os abrigos ficaram lotados de Huskies, e apaixonados por resgates começaram a buscar novas maneiras de ajudar esses cães a encontrar lares amorosos. Portanto, da próxima vez que você pensar em adotar um pet, lembre-se de que isso é um compromisso a longo prazo. Você está pronto para essa responsabilidade? Difícil de acreditar, mas lasers um dia foram medidos com lâminas de barbear. Em uma reviravolta curiosa da história, cientistas usaram uma unidade de medida chamada Gillette para avaliar a potência de um laser, contando quantas lâminas ele conseguia cortar. Embora esse método não fosse o mais científico, pois não tinha uma base científica precisa, ele mostrava claramente a força dos lasers, de uma forma que todos podiam entender. Imagine um laser potente atravessando camadas de lâminas de barbear, e você começará a entender sua intensidade. Embora o Gillette tenha sido substituído por medições mais precisas, como o Watts, isso destaca como os cientistas frequentemente buscam maneiras tangíveis e compreensíveis de explicar ideias complexas. Essas abordagens criativas ajudam a tornar tecnologias avançadas mais acessíveis, mesmo que possam parecer um pouco estranhas ou ultrapassadas hoje em dia. Você consegue imaginar que cientistas hoje medem lasers com utensílios de cozinha? Você vai se surpreender com o vestido mágico do projeto Primrosa. Esta criação inovadora da Adobe não é apenas uma peça comum, é um vestido que pode mudar seu design instantaneamente. Imagine usar uma roupa que pode mostrar diferentes padrões com apenas um toque de botão. Usando tecnologias avançadas, o projeto Primrosa é equipado com paetês que funcionam como mini-telas, interagindo com refletores de luz para criar efeitos visuais impressionantes. Atualmente, o projeto está em fase de testes e visa resolver o problema do consumo excessivo de roupas, permitindo que as pessoas desfrutem de uma variedade de estilos sem precisar de um número infinito de trajes. Não se trata apenas de moda. O projeto Primrosa também é uma excelente ferramenta educacional para estudantes de design, mostrando como a tecnologia pode transformar a indústria da moda. Em um mundo dominado pela moda rápida, este vestido mágico oferece uma visão empolgante de um futuro mais sustentável. Será que essa tecnologia pode mudar nossa percepção sobre o guarda-roupa? Prepare-se para se surpreender com os tesouros culturais da Unesco. A cultura é um vibrante mosaico de crenças, costumes, artes e práticas sociais de diferentes povos. Cada cultura conta uma história única e mostra como as pessoas expressam sua identidade, criatividade e valores. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, celebra essa diversidade, reconhecendo mais de 1000 elementos de patrimônio cultural e material ao redor do mundo. Isso inclui música tradicional, danças, festivais e práticas culinárias, que são passadas de geração em geração, desde a arte refinada das cerimônias do chá japonesas até os ritmos vibrantes dos festivais de tambores africanos. Esses elementos nos conectam com nossa história e ajudam a criar comunidade. Ao proteger essas tradições, a Unesco garante que elas não se percam em nosso mundo em rápida mudança. Não é incrível pensar que cada passo de dança e cada canção carregam séculos de significado? Você sabia que John Lasseter agora faz vinho? Esse famoso diretor criativo da Pixar, conhecido por seus trabalhos em filmes amados como Toy Story e Carros, começou um novo empreendimento, uma marca de vinho. O vinho de Lasseter inclui edições limitadas de garrafas, que celebram personagens e mundos de animação que ele trouxe à vida, adicionando um toque único a cada garrafa. Este projeto demonstra seu espírito artístico além da animação, permitindo que os fãs apreciem sua criatividade de uma forma totalmente nova. O vinho combina seu amor por contar histórias com a arte da vinificação, incorporando a mesma paixão que ele colocou em seus filmes de animação.
Seja você um fã da Pixar ou apenas um amante de um bom vinho, essas garrafas oferecem uma maneira agradável de apreciar a visão de Lasseter. Imagine-se saboreando um copo de Cabernet Sauvignon enquanto admira o rótulo inspirado em seus personagens de animação favoritos. Quem disse que a criatividade deve se limitar à tela? Betty Brussel faz sucesso aos 99 anos com recordes de natação. Na idade em que a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, Betty surpreendeu o mundo da natação ao estabelecer 3 recordes mundiais nas categorias para 100 e 104 anos. Sua incrível jornada começou aos 60 anos, quando decidiu entrar na piscina pela primeira vez. Ela nem imaginava que essa decisão a levaria não apenas ao amor pela natação, mas também a quebrar o recorde mundial anterior de 437 jardas em estilo livre por 4 minutos. E não para por aí, ela também estabeleceu recordes nas provas de 55 jardas, nas modalidades costas e peito, mostrando sua versatilidade e determinação. As conquistas de Betty ressaltam a importância de um estilo de vida ativo e a busca por novos desafios, independentemente da idade. Sua história inspira todos a seguir suas paixões e prova que nunca é tarde para perseguir seus sonhos. Imagine o que você poderia alcançar seguindo seu exemplo. Quais outras conquistas incríveis aguardam aqueles que se atrevem a dar um passo à frente? Descubra os rios ocultos do Mar Negro. O Mar Negro, famoso por seus ecossistemas únicos, esconde um segredo incrível sob sua superfície: rios subaquáticos. Esses caminhos de água, formados por água salgada densa que flui pelo fundo do mar, criam rotas complexas, parecidas com verdadeiros rios. Eles esculpem sedimentos e pedras, formando paisagens impressionantes, incluindo cachoeiras subaquáticas e até corredeiras. Imagine um rio correndo sob as ondas, onde peixes e outras criaturas marinhas prosperam. Esse fenômeno ocorre devido à diferença de densidade da água. A água salgada, mais pesada, afunda e se move pelo fundo do oceano. Explorar esses rios subaquáticos não só aguça a imaginação, mas também revela pistas importantes sobre a história e a ecologia do oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nas profundezas dos nossos mares? Você não vai acreditar no que é o Integrity Idol. Este concurso único, lançado em 2014, oferece uma nova perspectiva sobre os tradicionais shows de talentos, como o American Idol, destacando a honestidade em vez do canto. Ele foca em servidores públicos éticos em países como Nepal, Nigéria e Libéria, permitindo que as pessoas indiquem aqueles que demonstram transparência e um excelente serviço. Os participantes são avaliados pela sua dedicação à honestidade, e o concurso tem um objetivo mais importante do que apenas entreter. Ele promove a responsabilidade em regiões onde a corrupção é um grande problema. Ao destacar essas pessoas dedicadas, o Integrity Idol prova que o reconhecimento positivo pode ser um poderoso incentivo para encorajar a honestidade no serviço público. Expandindo-se pelo mundo, a iniciativa inspira ainda mais comunidades a valorizar a honestidade acima da desonestidade na gestão. Um concurso de canto pode realmente inspirar tais mudanças. Você já se perguntou por que o Templo Branco brilha tanto? Este incrível templo, conhecido como Wat Rong Hun, é diferente dos templos budistas comuns. Localizado na Tailândia, ele se destaca por seus mosaicos brancos brilhantes e espelhos reflexivos que cintilam ao sol. O templo foi projetado pelo talentoso artista e arquiteto tailandês Chalerm Chai Kositpipat e combina a arquitetura budista tradicional com elementos modernos. Cada parte do templo conta uma história única, cheia de simbolismo que reflete a jornada da escuridão à iluminação. Por exemplo, a cor branca simboliza pureza, enquanto os pequenos espelhos representam a sabedoria que brilha na escuridão. Os visitantes, ao passear por esta maravilha artística, se sentem como se estivessem em um sonho, cercados por esculturas elaboradas e murais coloridos que convidam à reflexão profunda. Este templo rapidamente se tornou um símbolo cultural e um destino imperdível para turistas que desejam vivenciar algo verdadeiramente especial. Então, da próxima vez que alguém mencionar templos budistas, lembre-se de que Wat Rong Kun não é apenas um edifício, é uma experiência extraordinária que espera ser descoberta. Vodka atômica. É seguro beber de Chernobyl? Recentemente, cientistas descobriram um fato surpreendente sobre uma vodka chamada atômica, que é feita de grãos colhidos na Ucrânia e águas subterrâneas próximas à famosa usina nuclear de Chernobyl.
Essa fonte incomum levanta questões e curiosidade, especialmente porque Chernobyl é associada a um desastre nuclear. Embora os produtores garantam a segurança da vodka, fica a dúvida: podemos confiar nessas afirmações? Materiais radioativos podem permanecer no meio ambiente e há preocupações sobre a possível contaminação, mesmo em produtos considerados seguros. A ideia de beber algo com uma história tão complexa é intrigante, mas também preocupante. Muitas pessoas gostam de experimentar bebidas únicas de todo o mundo, e essa vodka levanta questões sobre segurança, regulamentação e nossa compreensão da radiação. Você teria coragem de experimentar uma bebida ligada a um lugar tão histórico? Acredite ou não, os olhos dos avestruzes são enormes. Essas aves incríveis têm olhos que são não só maiores que seus cérebros, mas também maiores que suas cabeças. Esse tamanho dá aos avestruzes uma grande vantagem na natureza. Com seus grandes olhos, eles conseguem ver predadores de longe, o que é crucial para sua sobrevivência. Imagine poder perceber o perigo enquanto come tranquilamente grama. Sua visão aguçada os ajuda a escapar de predadores como leões e hienas. Curiosamente, os avestruzes também têm uma habilidade única de adaptação, que lhes permite detectar movimentos mesmo a grandes distâncias. Essa característica evolutiva destaca a importância da visão no mundo animal, especialmente para espécies terrestres como o avestruz. Então, da próxima vez que você ver uma dessas aves incríveis, lembre-se de que seus olhos gigantes desempenham um papel fundamental em sua sobrevivência. O que acontece se misturarmos maionese e sorvete? Em 2018, uma loja no Reino Unido chamou a atenção ao lançar um sorvete com sabor de maionese, desafiando os limites das novidades em sobremesas. Essa sobremesa inusitada combinava elementos cremosos de leite e ovos, mas as opiniões se dividiram. Muitos clientes compararam o sabor ao de um creme, embora tenham notado que isso gerava dúvidas. Essa combinação surpreendente levantou questões: é genial ou apenas esquisito? Alguns aventureiros ousaram experimentar, enquanto outros rejeitaram a ideia. Visitantes curiosos compartilharam suas impressões nas redes sociais, postando tanto elogios quanto críticas humorísticas. A loja queria desafiar os sabores tradicionais e gerar discussão, e definitivamente conseguiu. Você teria coragem de experimentar essa sobremesa diferente? Com um sabor tão extravagante, o sorvete de maionese convida tanto os ousados quanto os cautelosos a explorar o mundo dos sabores como nunca antes. Muitos não sabem, mas as notas de dólar não são garantidas por ouro. Esse é um equívoco comum que surgiu na época do padrão ouro. No início da década de 1970, os Isequet deram um passo importante ao abandonar esse sistema que ligava o valor do dólar às reservas de ouro. Hoje, nossos dólares são classificados como dinheiro fiduciário, o que significa que seu valor não depende de ativos físicos, mas sim da confiança no governo que os emite. Quando você troca um dólar por bens ou serviços, na verdade, está trocando um pedaço de papel que representa um valor baseado na confiança coletiva, e não em ouro real guardado. Essa mudança permite uma abordagem mais flexível à política econômica, mas também significa que o valor do dinheiro pode variar devido a diversos fatores, incluindo inflação e decisões do governo. Compreender isso pode mudar sua percepção sobre o dinheiro. Acredite ou não, mas o relógio conta a nossa dívida nacional. Este é o relógio da dívida nacional, localizado no centro de Manhattan, e ele é bem diferente. Em vez de marcar as horas, esse enorme display eletrônico mostra a dívida nacional atual dos cash, que já soma trilhões. Instalado em 1989, o relógio serve como um sério lembrete das obrigações financeiras da América, refletindo o dinheiro que o governo deve. Cada número nesse relógio é atualizado automaticamente, simbolizando a dívida crescente que afeta o futuro de cada cidadão. Ao passar, muitos param para olhar com espanto os enormes números que piscam diante deles, o que gera discussões sobre política orçamentária e responsabilidade econômica. Este relógio não é apenas uma obra de arte, é uma ferramenta única para aumentar a conscientização sobre questões financeiras importantes do país. Como esse número afeta você? Você acredita que o jogo mais longo da NFL durou mais de 82 minutos? Essa partida incrível aconteceu em 1971, entre as equipes Miami Dolphins e Kansas City Chiefs, e durou 82 minutos e 40 segundos. Foi um jogo de playoffs, repleto de momentos tensos e forte competição.
tornando-se uma lenda histórica da NFL. Ambas as equipes lutaram, superando limites de resistência e habilidade, mostrando o que torna o futebol tão emocionante. O jogo terminou com um momento culminante, quando Garo Yepremian, o kicker dos Dolphins, fez um field goal dramático, garantindo a vitória para sua equipe. Os torcedores prenderam a respiração a cada jogada, provando que no esporte tudo pode acontecer. Essa partida inesquecível é um testemunho da emoção e imprevisibilidade do futebol. Na próxima vez que você assistir a um jogo, pense em como esse confronto épico mudou a história da NFL. Você já se perguntou quem faz mais filmes no mundo? A Índia é o maior produtor de filmes, criando impressionantes 1000 filmes por ano. Essa indústria vibrante, frequentemente chamada de Bollywood, é famosa por suas histórias coloridas, músicas marcantes e danças empolgantes. Os filmes são feitos em diferentes idiomas por todo o país, com os filmes em hindi se destacando. Mas Bollywood não é o único. Indústrias regionais como Tollywood, Collywood e outras também contribuem para esse número impressionante. A produção de filmes na Índia não é apenas entretenimento. Muitas vezes reflete questões sociais, cultura e tradições, tornando-se uma parte importante da vida indiana. O público vai aos cinemas para aproveitar a variedade de gêneros, desde dramas emocionantes até ação eletrizante. Com milhões de espectadores e uma audiência global crescente, o cinema indiano continua a expandir seus horizontes, apresentando histórias e talentos diversos. Não é incrível como a magia do cinema indiano une as pessoas através de histórias e emoções? Incrível, mas é verdade. Anu Reeves é líder em caridade. Com um grande coração e senso de responsabilidade, Anu Reeves criou um fundo privado dedicado a ajudar crianças afetadas pelo câncer. Essa iniciativa reflete não apenas sua dedicação, mas também uma conexão pessoal, já que foi inspirada na corajosa luta de sua irmã contra a doença. Ao longo dos anos, seu fundo doou generosamente mais de 5 milhões de dólares, mudando significativamente a vida de muitos jovens pacientes e suas famílias. Ao fornecer apoio financeiro para tratamento, assistência e até iniciativas de pesquisa, Anu Reeves realmente demonstra seu compromisso em melhorar o mundo. Seus esforços destacam como experiências pessoais podem inspirar ações poderosas que promovem o bem-estar da sociedade. Quantas vidas um único indivíduo pode mudar através da bondade e do apoio? Um fato interessante sobre o armazenamento de lixo em aviões. Durante os voos, os aviões gerenciam os resíduos de forma eficiente. Em vez de despejar o lixo no ar, a estrutura do avião possui compartimentos especiais que coletam tudo. Esses compartimentos estão conectados a um sistema de sucção que remove os resíduos dos banheiros, garantindo que todo o lixo fique armazenado de forma segura durante o voo. Esse sistema inteligente ajuda a manter a limpeza e a higiene a milhares de metros de altura. Quando o avião aterrissa, a equipe de solo remove cuidadosamente os resíduos coletados desses compartimentos usando mangueiras. Isso faz parte do esforço para tornar nosso voo confortável e seguro. Então, da próxima vez que você embarcar em um voo, lembre-se de que seu conforto está ligado a um processo invisível e eficiente que mantém a ordem no céu e garante a correta destinação do lixo em terra. Poucos sabem disso sobre o Big Ben. Muitos acreditam que o Big Ben é a famosa Torre do Relógio em Londres, mas, na verdade, esse nome se refere ao enorme sino dentro da torre. Esse sino pesa mais de 13 toneladas e foi nomeado em homenagem a Sir Benjamin Hall, que supervisionou sua instalação em 1858. A Torre do Relógio, oficialmente chamada de Elizabeth Tower, se tornou um símbolo de Londres e da história britânica, mas é importante entender que o Big Ben é, de fato, o sino. Os visitantes querem ver a torre e ouvir o som do sino, que marca as horas com um tom profundo e ressonante. Curiosamente, o próprio relógio foi projetado com grande cuidado e possui um mecanismo que garante sua incrível precisão. A torre já está em pé há mais de 160 anos e sobreviveu a guerras e intempéries, mantendo seu lugar nos corações tanto dos londrinos quanto dos turistas. Então, da próxima vez que você ouvir o Big Ben tocar, lembre-se de que, na verdade, você está ouvindo o famoso sino e não a torre. Não é incrível como os nomes podem contar uma história diferente? Prepare-se para se encantar com a Ilha LED da Islândia. Este lugar remoto, localizado nas ilhas Vestmanna, tem uma história fascinante que remonta à década de 1950.
Aqui está uma casa solitária, construída por uma associação de caçadores, como um ponto de observação para a caça. Com o tempo, essa casa se tornou um símbolo do mistério da ilha, atraindo aventureiros e exploradores para suas costas áridas. Embora hoje a casa esteja desabitada, ela confere ao local uma atmosfera de mistério e lembra os valentes caçadores que um dia vagaram por essas terras. Chegar à Ilha LED não é fácil, pois sua dificuldade de acesso mantém as multidões de turistas afastadas, tornando-a um refúgio tranquilo para aqueles que buscam solitude e beleza natural. A ilha também é famosa por suas impressionantes falésias e vistas deslumbrantes do oceano, o que aumenta ainda mais seu apelo. Se você é um amante de atividades ao ar livre ou um viajante curioso, o ar da Ilha LED está impregnado de sussurros de história e aventura. Quais segredos você poderá desvendar nesta terra mágica? Vamos revelar a verdade sobre as cabeças de peixe do Alasca. Este prato tradicional é especialmente apreciado pelo povo Salmon, que ao longo dos anos fez várias adaptações. As cabeças de peixe, geralmente de salmão, são cozidas e frequentemente temperadas para criar um prato nutritivo. Originalmente, essas cabeças eram uma fonte simples de alimento, mas com a mudança nas preferências alimentares e o aumento da consciência sobre saúde, as formas de preparo também mudaram. Hoje, muitas pessoas apreciam as cabeças de peixe pelo seu sabor intenso e benefícios à saúde. Elas são ricas em ácidos graxos ômega 3, que são bons para o coração, e representam uma combinação de cultura e nutrição. Ao valorizar seu legado e cuidar da saúde ao mesmo tempo, o povo Salmon demonstra como as tradições culinárias podem evoluir sem perder sua essência. Você já experimentou um prato que tem um profundo significado cultural? E se a IA pudesse limpar sua casa? Uma mãe inovadora transformou o caos em uma solução impressionante, usando tecnologias de IA para arrumar a bagunça criada por seus filhos. Em vez de se sentir sobrecarregada com brinquedos, roupas e outras coisas espalhadas, ela decidiu aproveitar a força da inteligência artificial. Criando um noticiário divertido que destacava as áreas sujas de sua casa, ela conseguiu envolver as crianças no processo de limpeza. A empolgação de serem apresentadores de notícias as tornou mais dispostas a colocar tudo em ordem, transformando tarefas rotineiras em um jogo divertido. Essa abordagem criativa não só tornou a limpeza mais agradável, também resultou em uma casa extremamente limpa. As crianças aprenderam sobre responsabilidade e desenvolveram habilidades de trabalho em equipe ao trabalharem juntas. Além disso, a mãe encontrou uma maneira inteligente de incorporar a tecnologia no dia a dia, mostrando que a IA pode ser não apenas uma ferramenta, mas também um catalisador para momentos familiares positivos. Então, será que a IA pode ajudar a tornar a limpeza uma atividade em família na sua casa? Um fato interessante sobre a Ilha de Gilligan. No programa original deste amado show, os personagens ficaram na ilha durante todo o tempo. Os espectadores assistiam com o coração na mão, torcendo para que Gilligan, o capitão e os outros membros da tripulação conseguissem escapar de seu cativeiro tropical. Somente em 1978, em um filme para a televisão, eles foram resgatados, mas em vez de um final feliz, acabaram novamente presos. Em 1981, a diversão tomou um rumo inesperado, quando a equipe dos Harlem Globetrotters visitou o resort construído pelos ex-naufrágios, resultando em um divertido crossover. Essa mistura incomum de comédia e aventura fez de A Ilha de Gilligan um verdadeiro fenômeno da cultura pop. As aventuras de um naufrágio, personagens excêntricos e situações engraçadas continuam a inspirar novas gerações. Você pode estar se perguntando como um simples show sobre náufragos se tornou uma obra clássica atemporal, não é? Você consegue imaginar que consumir gorduras não leva ao ganho de peso? Muitas pessoas acreditam que alimentos ricos em gordura imediatamente adicionam quilos a mais. No entanto, a verdade é um pouco mais complexa. O ganho de peso acontece quando consumimos mais calorias do que queimamos. Portanto, se você se permitir um doce cremoso ou um punhado de nozes, isso não necessariamente resultará em ganho de peso, desde que você controle sua ingestão total de calorias. As gorduras alimentares são uma parte importante de uma dieta saudável, fornecendo energia e apoiando as funções celulares. Alimentos como abacate, azeite de oliva e salmão contêm gorduras saudáveis que podem ajudar você a se sentir satisfeito e pleno, facilitando a manutenção de uma dieta equilibrada. É importante lembrar que a chave para o sucesso é a moderação, e tudo se resume ao equilíbrio entre as calorias consumidas e as queimadas.
Então, da próxima vez que você desfrutar de uma refeição deliciosa, lembre-se, não se trata apenas das gorduras. Surpreendente, mas o risco de doenças cardiovasculares está em nossas mãos. Muitas pessoas não percebem que fatores como pressão alta, colesterol elevado e estresse podem aumentar significativamente a chance de desenvolver doenças cardíacas. O mais interessante é que você pode controlar sua saúde cardíaca mudando seu estilo de vida. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos integrais e proteínas magras, cria uma base sólida para a saúde do coração. Exercícios regulares oferecem mais proteção. Tente fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. E não se esqueça dos hábitos prejudiciais. Parar de fumar pode reduzir muito seu risco. É importante entender que essas mudanças são benéficas não apenas para o coração, mas também para o bem-estar geral. Com pequenas alterações, você pode ter uma vida mais saudável e ativa. Então, por que esperar? Comece a agir hoje para proteger seu coração e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. E se eu disser que selfies podem pegar ladrões? Em um momento decisivo, o ladrão cometeu um erro ao roubar um smartphone. Depois de pegar o aparelho, ele decidiu tirar uma selfie, provavelmente se orgulhando de sua nova aquisição. Sem saber, a imagem foi automaticamente enviada para o armazenamento em nuvem do dono do telefone, pronta para ser vista. O dono deve ter ficado chocado ao verificar sua conta e encontrar não só seu telefone roubado, mas também uma foto clara do ladrão sorrindo para ele. Essa reviravolta facilitou o trabalho da polícia para identificar e prender o suspeito. Que ironia! Em vez de olhar para trás com medo, ele entregou involuntariamente tudo o que as autoridades precisavam para resolver o caso. É um lembrete incrível de como a tecnologia pode se voltar contra os criminosos. E isso pode te surpreender. A natureza pode causar desaparecimentos misteriosos. Todo ano, pessoas desaparecem em circunstâncias enigmáticas, gerando diversas teorias sobre o que aconteceu. Embora muitos desaparecimentos possam ser explicados por causas naturais, como avalanches, inundações ou ataques de animais, alguns casos permanecem envoltos em mistério. É surpreendente, mas na maioria desses casos, não são encontrados nem destroços, nem sobreviventes, deixando amigos e familiares em desespero. Essa falta de evidências físicas alimenta especulações e até superstições, com alguns sugerindo intervenção sobrenatural. Em locais selvagens ou em vastos oceanos, a força da natureza pode ocultar pistas de uma forma que nos é difícil compreender. Embora a maioria dos desaparecimentos tenha explicações lógicas, a incerteza em alguns incidentes instiga nossa imaginação e levanta questões sobre o que realmente acontece quando pessoas aparentemente desaparecem sem deixar rastros. Estamos perdendo algo que vai além das explicações naturais? Muitos não sabem, mas Rosalind Franklin foi uma pioneira. Seu trabalho inovador em cristalografia de raios-x foi fundamental para desvendar a estrutura da dupla hélice do DNA, o que é crucial para entender a genética. Embora James Watson e Francis Crick frequentemente recebam reconhecimento por essa descoberta, as pesquisas detalhadas de Franklin forneceram as evidências necessárias que os ajudaram a criar seu famoso modelo. Com suas imagens de raios-x claras do DNA, ela revelou detalhes importantes sobre sua estrutura, incluindo a distância entre os pares de bases. Infelizmente, muitas de suas conquistas passaram despercebidas em vida, e ela faleceu antes de receber o Prêmio Nobel. Hoje, Franklin é celebrada como uma figura importante na ciência, lembrando-nos da contribuição muitas vezes invisível para grandes descobertas. Sua história inspira jovens cientistas, especialmente mulheres em STEM, a seguir sua paixão e deixar sua marca no mundo. Já experimentou o pambazo? É uma delícia mexicana. Este prato tradicional é não apenas saboroso, mas também muito popular em festas e feiras de rua por todo o México. O pambazo é uma criação única feita de pão denso, que se mantém firme sob um molho picante e saboroso chamado aguachile. Imagine morder uma massa macia, cheia de sabor, mas que não desmorona. O molho, feito com pimenta guajillo, dá uma cor vermelha vibrante e uma profundidade de sabor que agrada seu paladar. Os vendedores costumam servir o pambazo com recheios de batata, chorizo ou outros ingredientes deliciosos, garantindo que cada mordida seja cheia de sabor. Seja em um movimentado mercado de rua ou em um evento festivo, o pambazo une as pessoas, tornando cada ocasião especial. A combinação de texturas, as bordas crocantes do pão, o molho suave e o recheio substancial
Cria uma experiência culinária verdadeiramente inesquecível. Portanto, da próxima vez que você quiser experimentar os verdadeiros sabores mexicanos, não perca a oportunidade de provar este prato apetitoso que reflete o espírito da culinária mexicana. As flores de poinsettia são conhecidas por suas vibrantes cores vermelhas, mas você sabia que na natureza elas podem crescer até 3,5 metros de altura? Exatamente! Essas plantas incríveis não são apenas decorações temporárias para festas, são verdadeiros gigantes botânicos. Com folhas que podem chegar a 20 centímetros de largura, seu tamanho impressionante se destaca em qualquer paisagem. Originárias de climas quentes, as poinsettias prosperam em locais ensolarados e precisam de solo bem drenado para se desenvolverem. Curiosamente, elas não são apenas bonitas. Essas plantas desempenham um papel importante nos ecossistemas, atraindo polinizadores como abelhas e borboletas. Seja em jardins ou na decoração de festas, sua beleza e tamanho deixam uma impressão duradoura. Você já as viu na natureza? Você sabia que 20 mil aviões podem estar no ar ao mesmo tempo? Todos os dias, nossos céus estão cheios de atividade, com cerca de 20 mil aeronaves decolando. Esse número impressionante inclui voos comerciais, aviões particulares e militares, com aproximadamente 2 milhões de passageiros a bordo. A escala do transporte aéreo é surpreendente. Imagine, enquanto você descansa em casa ou sai para um passeio à noite, milhares de voos estão levando pessoas ao redor do mundo. Em aeroportos movimentados, como o de Chicago O'Hare ou Atlanta Hartsfield, pode parecer que o aeroporto é uma colmeia cheia de aviões voando. Avanços tecnológicos na gestão do tráfego aéreo ajudam a lidar com esse enorme volume, garantindo segurança e eficiência no céu. Então, da próxima vez que você embarcar em um avião, pense em como todos nós estamos interligados no mundo da aviação ao seu redor. Não é incrível como estamos todos conectados? É verdade que coelhos podem causar fome? A fome causada por coelhos acontece quando alguém depende demais da carne de coelho, que é magra e pobre em gorduras. Essa condição incomum ocorre porque o corpo precisa de uma dieta equilibrada, incluindo gorduras essenciais, para um metabolismo saudável. Quando as pessoas comem principalmente coelho, elas podem consumir calorias suficientes, mas não nutrientes adequados. A falta de gordura leva à desnutrição, dificultando o funcionamento normal do corpo. Isso destaca a importância de uma alimentação variada, que inclua diferentes grupos de alimentos. Nossos corpos precisam de uma combinação de proteínas, gorduras e carboidratos. Então, da próxima vez que você pensar nas suas refeições, lembre-se de que a variedade realmente traz sabor à vida. Comer diferentes alimentos não só torna a comida mais interessante, mas também ajuda a manter a saúde e a energia. Pronto para experimentar na cozinha? Descubra o mundo oculto da cobra verde. Este incrível réptil vive nas densas florestas tropicais da América Latina e tem uma habilidade impressionante de se camuflar entre folhas e cipós. Com sua cor verde brilhante e corpo esguio, a cobra verde quase desaparece, tanto para predadores quanto para suas presas. Curiosamente, ela não representa ameaça para pessoas ou outros animais, pois não é venenosa e não é agressiva. Em vez disso, confia em sua camuflagem para capturar pequenos pássaros e lagartos, tornando-se uma caçadora habilidosa, apesar de seu caráter inofensivo. Essa cobra fascinante desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio das espécies em seu habitat. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se da cobra verde e suas impressionantes habilidades de camuflagem. Quantos outros seres conseguem se misturar tão bem com o ambiente? O genocídio tem realmente uma história. A relutância do governo em reconhecer que o sofrimento dos armênios pode ser chamado de genocídio destaca as terríveis realidades enfrentadas por muitos ao longo da história. O termo genocídio foi introduzido pela primeira vez em 1943 pelo advogado Rafael Lemkin, que buscava definir os horrores cometidos pelos turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. Os assassinatos sistemáticos e a intenção de eliminar um grupo, com base em sua etnia, se conectam profundamente com os eventos que ocorreram com o povo armênio. É importante entender que reconhecer tais eventos como genocídio não é apenas uma questão de terminologia. Isso molda a forma como lembramos e ensinamos às futuras gerações sobre os horrores da violência contra a humanidade. A classificação correta desses atos pode impactar as relações diplomáticas e promover a responsabilidade em conflitos atuais.
Então, como podemos garantir que a história não seja esquecida quando se trata de capítulos tão sombrios? O que realmente causa polêmica sobre os hot dogs? A questão de classificar hot dogs como sanduíches gerou debates acalorados entre historiadores e amantes da comida. Hot dogs com salsichas suculentas em pães macios desafiam as categorias tradicionais de alimentos. Alguns argumentam que, como sanduíches geralmente consistem em pão e recheio, hot dogs se encaixam perfeitamente nessa definição. No entanto, outros insistem que um sanduíche requer 2 fatias separadas de pão, o que torna o pão único do hot dog um fator distintivo. Essa polêmica destaca o lado curioso da classificação de alimentos, mostrando como algo tão simples como um lanche pode gerar opiniões apaixonadas. História, cultura e preferências pessoais desempenham um papel importante nessas discussões, transformando um lanche simples em um assunto sério para reflexão. Então, da próxima vez que você morder um hot dog, pense na divertida polêmica que ele provoca. Você está do lado da equipe sanduíche ou da equipe hot dog? Você pode se surpreender. Franklin nunca foi atingido por um raio. Benjamin Franklin é conhecido por seu famoso experimento com uma pipa, mas, na verdade, a história é um pouco diferente do que a lenda diz. Embora realmente tenha usado uma pipa em seus experimentos sobre eletricidade, ele nunca foi atingido por um raio. Em vez disso, suas inovações ajudaram a provar que o raio é uma forma poderosa de eletricidade. Ao soltar uma pipa com uma chave presa durante uma tempestade, ele coletava cargas elétricas das nuvens, iluminando a conexão entre raios e eletricidade. Esse avanço significativo estabeleceu uma base importante para a ciência elétrica moderna, influenciando como entendemos e usamos eletricidade hoje. Portanto, embora a imagem de Franklin lutando contra um raio pareça emocionante, sua verdadeira conquista está mais relacionada à curiosidade e à pesquisa científica. Difícil de acreditar, mas os cavalos também podem usar sapatos. Megasus Horse Runners é uma solução revolucionária para o conforto dos cavalos, oferecendo uma nova abordagem às ferraduras tradicionais. Desenvolvidos por uma inovadora empresa austríaca, esses sapatos plásticos únicos são feitos especialmente para a anatomia do casco, garantindo suporte e flexibilidade máximos. Com os Megasus Horse Runners, os proprietários de cavalos podem reduzir significativamente o risco de problemas comuns nas patas, que muitas vezes surgem devido às ferraduras de metal tradicionais. Esses sapatos engenhosos não apenas tornam a vida dos cavalos mais confortável, mas também permitem que eles corram e se apresentem com mais facilidade. Imagine seu cavalo caminhando confortavelmente, como se estivesse usando sapatos macios, livre de dor e desconforto. Esses sapatos estão mudando o jogo tanto para cavalos esportivos quanto para os amantes, facilitando os cuidados com nossos amigos de 4 patas e promovendo sua saúde e felicidade. Não é empolgante ver como a tecnologia está mudando nossa abordagem ao cuidado dos cavalos? Difícil de acreditar, mas as atumas de pés azuis são fashionistas. Essas aves marinhas únicas vêm das mágicas Ilhas Galápagos e são conhecidas por suas impressionantes patas azuis. Durante a época de reprodução, os machos exibem suas pernas vibrantes em rituais de cortejo elaborados. O segredo é que quanto mais intenso o azul, mais atraente o macho se torna para as fêmeas. Essa adaptação incrível não só chama a atenção das fêmeas, mas também sinaliza saúde e vitalidade. Pode-se dizer que é uma declaração de moda vibrante no mundo das aves. Essas aves incomuns participam de diversos rituais de cortejo, como danças e troca de presentes, tudo focado em suas patas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre as atumas de pés azuis, lembre-se de que essas aves não são apenas bonitas, elas também mostram como a beleza da natureza desempenha um papel importante no amor e na atração. Você sabia que Mireia Belmonte treinou em uma bolha? Em 2019, a nadadora espanhola levou seus treinos a um novo nível, utilizando uma instalação única com uma esteira dentro de uma bolha especial conectada ao Hyundai Nexo. Enquanto a maioria dos atletas enfrenta a qualidade do ar comum, Mireia treinava em um ambiente surpreendentemente limpo. O Hyundai Nexo não é um carro comum. Ele funciona com combustível de hidrogênio e emite apenas ar purificado, em vez de poluentes nocivos. Essa abordagem inovadora proporcionava a Mireia oxigênio fresco e limpo durante os treinos, ajudando-a a melhorar seu desempenho e saúde. Isso mostra como a criatividade na tecnologia pode expandir os limites do treinamento esportivo.
Imagine correr em uma esteira, onde o ar não é apenas fresco, mas também ajuda ativamente sua resistência. Essa combinação de tecnologias avançadas e treinos rigorosos demonstra como as conquistas modernas podem dar a atletas como Mireia uma vantagem competitiva. Isso pode ser o futuro do treinamento para todos os esportes. Você ficará surpreso ao saber que os polos da Terra estão mudando. Ao longo de milhões de anos, os polos magnéticos norte e sul do nosso planeta mudaram de posição 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos. Esse fenômeno misterioso é causado pelos movimentos no núcleo externo derretido da Terra, onde o ferro líquido cria campos magnéticos. Recentemente, o Polo Norte está se deslocando rapidamente, movendo-se a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Essa velocidade é muito maior do que os 15 km por ano registrados antes de 1990. Essas mudanças podem afetar os sistemas de navegação de animais e humanos, já que muitas espécies dependem do campo magnético da Terra para suas rotas migratórias. Enquanto os polos continuam a se mover, os cientistas estão observando atentamente essas mudanças, questionando seu impacto em nossa tecnologia e no meio ambiente. O que isso significa para o futuro? Porque a palavra deadline tem uma história sombria. Esse termo vem de realidades sombrias das prisões durante a Guerra Civil Americana. Naqueles tempos difíceis, deadline se referia a uma linha no chão que os prisioneiros não podiam cruzar. Se alguém se aproximasse demais dessa linha, poderia ser baleado pelos guardas. Essa dura realidade destacava a crueldade da vida na prisão durante a guerra, onde a sobrevivência muitas vezes dependia de seguir ordens. Com o tempo, essa definição assustadora se transformou no nosso entendimento moderno de deadline, um prazo específico para a conclusão de uma tarefa. A transição de uma linha literal, que significava vida ou morte, para uma linha figurativa, que simboliza a pressão do tempo, reflete não apenas a história da linguagem, mas também como a sociedade adapta palavras a novos contextos. Na próxima vez que você estiver apressado para cumprir um deadline, lembre-se de sua origem e como ela reflete as pressões extremas enfrentadas pelos prisioneiros durante a guerra. Acredite ou não, mas filmes de terror aumentam a coagulação do sangue. Estudos recentes mostram que assistir a um filme assustador realmente pode elevar o nível de proteínas de coagulação no nosso sangue. Quando sentimos medo durante uma cena tensa, nosso corpo reage como se estivesse em uma situação de emergência. Essa reação faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Quando nos encolhemos na cadeira e nosso coração dispara, a resposta lutar ou fugir é ativada, nos preparando para enfrentar o perigo ou fugir dele. Nesses momentos tensos, hormônios são liberados em nosso corpo, causando mudanças fisiológicas, incluindo o aumento dos fatores de coagulação. Isso significa que nosso corpo se prepara para agir, possivelmente para estancar um sangramento em caso de ferimento. É uma consequência incrível, embora não intencional, de aproveitar um filme emocionante. Então, da próxima vez que você gritar de susto, lembre-se de que não é apenas seu coração acelerado. Seu corpo também está se preparando para o desafio. Que legal que podemos aprender sobre a biologia humana enquanto saboreamos pipoca. Você pode se surpreender. Um mapa mundi feito de materiais reciclados. A artista Susan Stockwell criou um impressionante mapa mundi totalmente feito de eletrônicos reciclados, como placas-mãe e discos rígidos. Cada parte do mapa conta sua própria história, refletindo tanto a arte quanto a preocupação com o meio ambiente. Ao reciclar tecnologias que não usamos mais, Stockwell não só embeleza nosso planeta, mas também aumenta a conscientização sobre o problema dos resíduos eletrônicos. Ao olhar para sua obra, você pode notar como os circuitos brilhantes e os padrões complexos formam os continentes, mostrando a combinação de arte e tecnologia. Essa representação visual vibrante inspira os espectadores a refletirem sobre os dispositivos que muitas vezes consideramos garantidos. Em um mundo repleto de resíduos eletrônicos, o mapa de Stockwell nos lembra da importância da reciclagem e do cuidado com o nosso meio ambiente. A arte pode ser a chave para iniciar a conversa sobre sustentabilidade. Veja o que realmente acontece quando você corre em círculos. Um imperador chinês se viu em perigo mortal quando um assassino o atacou. Em vez de correr ou lutar, esse astuto imperador fez algo inesperado. Ele correu em volta de um poste por 2 horas. Embora o assassino tivesse a vantagem no início, ele rapidamente se cansou tentando acompanhar os movimentos rápidos do imperador.
Ironicamente, no final dessa perseguição inusitada, o assassino decidiu se render e foi embora, talvez confuso com a estratégia estranha do imperador. Mas o que realmente surpreende é que o imperador não processou seu possível assassino. Parece que ele apreciou o humor nessa situação peculiar. Essa história destaca não apenas a rápida reação do imperador, mas também as reviravoltas inesperadas que a vida pode nos trazer. O que você faria em uma situação assim? Você ficará surpreso ao conhecer as lanças de fogo. Essa forma primitiva de arma de fogo, que surgiu na China no século IX, foi uma verdadeira revolução na tecnologia militar. As lanças de fogo combinavam tubos de bambu cheios de pólvora, criando uma explosão ao serem acesas. Imagine uma lança que não só perfura, mas também explode em chamas. Esses dispositivos incríveis provavelmente eram usados em batalhas para causar caos nas fileiras inimigas, dando aos soldados uma vantagem flamejante. Quando os usuários empurravam a lança de fogo para frente, liberavam nuvens de chamas e fumaça, pegando os inimigos de surpresa. Essa inovação marcou um momento importante, quando a pólvora se transformou de simples explosivos em armas de guerra. Embora a lança de fogo fosse primitiva em comparação com as armas de fogo modernas, ela lançou as bases para o desenvolvimento de canhões ao longo da história. Você consegue imaginar esses guerreiros antigos usando essas ferramentas flamejantes em combate? Você sabia que a mineração de asteroides é nossa corrida do ouro no espaço? O futuro da extração de recursos pode ir além da Terra. Empresas estão se preparando para aproveitar as riquezas dos asteroides próximos à Terra, coletando materiais valiosos como água, platina e ouro. Imagine naves espaciais indo até esses corpos celestes, extraindo recursos que podem ser usados na Terra ou até em missões espaciais. A água, por exemplo, pode ser transformada em combustível, ajudando na exploração do espaço. A platina e o ouro, por outro lado, são valiosos não só na Terra, mas também têm importantes aplicações industriais. Com o avanço da tecnologia, o sonho da mineração de asteroides está se tornando cada vez mais real. Isso abre oportunidades empolgantes. Será que futuras missões a Marte poderão usar recursos extraídos de asteroides? Imagine um tempo em que a humanidade expanda sua base de recursos, além do nosso planeta, tornando o universo parte da nossa economia. Difícil de acreditar, mas as nuvens pesam toneladas. É surpreendente pensar que uma nuvem fofinha pode pesar tanto quanto 100 elefantes. Apesar de sua aparência suave, essas nuvens têm um peso considerável. Cada nuvem cúmulo é composta por milhares de toneladas de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo que se juntam no céu. Isso significa que elas podem conter milhões de galões de água, flutuando lá em cima, aparentemente sem peso. Quando uma nuvem se torna muito pesada e cheia, essa água acaba caindo de volta à Terra na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura. Então, da próxima vez que você olhar para essas nuvens fofas, flutuando lentamente, lembre-se de que não são apenas formas bonitas. São enormes reservatórios de umidade, prontos para nutrir nosso planeta. Que incrível que algo tão leve pode realmente pesar tanto. Você pode se surpreender. As mini-vacas são ótimos pets. Diferente de suas parentes grandes, as mini-vacas e touros são companheiros encantadores, alcançando cerca de 1 metro de altura. Esses pequenos animais de fazenda não são apenas fofos, mas também têm um temperamento tranquilo, o que os torna adequados para famílias e pessoas solteiras. As mini-vacas costumam ser mais fáceis de cuidar do que as vacas comuns. Elas precisam de menos espaço e comida, e podem pastar felizes até em pequenos quintais. Devido ao seu jeito curioso, elas podem se apegar aos seus donos e até segui-los como cães brincalhões. Algumas pessoas até ensinaram mini-vacas a fazer truques. No entanto, é importante lembrar que elas ainda precisam de cuidados adequados, incluindo uma dieta apropriada, exames veterinários regulares e um lugar seguro ao ar livre. Muitos donos dizem que as mini-vacas trazem alegria e tranquilidade para suas vidas, sem contar a felicidade de ter um pet único. Quer adicionar uma à sua família? O que realmente influencia o Natal nevado em Londres? Desde 1960, Londres teve apenas 6 natais brancos, o que torna essas raras festas nevadas uma exceção mágica e não a norma. Surpreendentemente, o clima da cidade depende muito do Oceano Atlântico, que mantém temperaturas mais amenas, mesmo no inverno. Isso significa que, em vez de flocos de neve, os londrinos enfrentam mais frequentemente chuvas frias ou um vento cortante. A combinação do calor urbano, onde edifícios e ruas retêm calor,
também desempenha um papel importante em evitar o acúmulo de neve. Essa raridade dá um charme especial às poucas vezes em que a cidade brilha sob uma nova camada de neve. É um evento agradável tanto para os moradores quanto para os turistas, que desfrutam de chocolate quente enquanto passeiam pelas ruas cintilantes. Então, com a chegada do Natal, será mais um ano sem neve em Londres? O que realmente inspira o romantismo em Seul? A incrível montanha Namsan, onde está localizada a famosa Torre NCO, uma atração adorada que oferece vistas deslumbrantes da cidade. Essa estrutura alta tem um contorno único que se destaca no horizonte, atraindo tanto os moradores quanto os turistas. Aqui acontece uma das tradições mais fofas da cidade. Casais prendem cadeados do amor na grade da torre, simbolizando seus laços inquebráveis. Cada cadeado guarda esperanças e sonhos dos apaixonados que acreditam no amor eterno. Os visitantes podem caminhar pelas trilhas da montanha Namsan, apreciando a natureza e criando momentos especiais com seus parceiros. Quando o sol se põe, a torre NCO se ilumina, criando um cenário romântico que torna o lugar ainda mais mágico. Você já sonhou em deixar seu cadeado do amor aqui? Os números podem realmente ser previsíveis. A resposta está no fascinante mundo dos números aleatórios gerados por computadores. Embora frequentemente consideremos os números aleatórios como totalmente imprevisíveis, os que são criados por computadores seguem algoritmos específicos. Esses algoritmos obedecem a um conjunto de regras e fórmulas, o que significa que os números gerados são, na verdade, determinísticos e podem ser previstos se você conhecer o processo subjacente. Por exemplo, se um computador usa um algoritmo para criar uma sequência de números, ele sempre produzirá a mesma sequência se começar do mesmo ponto inicial, conhecido como semente. Essa previsibilidade é importante em várias áreas, como a criptografia, onde a verdadeira aleatoriedade é crucial para a segurança. Portanto, embora um computador possa gerar números que parecem aleatórios para videogames ou simulações, eles não são realmente aleatórios. Essa combinação de ciência e matemática revela os segredos do que consideramos aleatoriedade. Você já pensou em como o Google mudou a internet? Em 1998, dois estudantes da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, iniciaram um projeto de pesquisa que transformou para sempre o cenário digital. Eles criaram um algoritmo inovador chamado PageRank, que avaliava sites com base em sua relevância e na quantidade de links. Essa nova abordagem foi uma verdadeira revolução na busca online, permitindo que os usuários encontrassem rapidamente as informações mais relevantes. Antes do Google, procurar algo na internet era como procurar uma agulha em um palheiro. Graças à visão de Page e Brin, agora temos um poderoso sistema de busca que classifica o conteúdo pela sua importância, e não apenas por palavras-chave aleatórias. Essa revolução no acesso à informação não só mudou nossos hábitos online, mas também abriu caminho para muitas inovações. Você consegue imaginar a internet sem o Google hoje? Você sabia sobre os misteriosos cervos vampiros? O cervo da água, muitas vezes chamado de cervo vampiro por causa de suas presas afiadas, é uma espécie interessante de cervos sem chifres que vive na China. Este mamífero único se adapta bem a áreas florestais e úmidas da China e da Coreia, onde se movimenta por paisagens verdes, graças às suas incríveis adaptações. No entanto, hoje o cervo da água está ameaçado de extinção, principalmente devido à perda de habitat e à redução significativa de sua população. Esse é um fato preocupante, pois esses cervos desempenham um papel importante em seu ecossistema. O cervo vampiro se destaca não apenas por suas presas características, que parecem algo de um romance de fantasia, mas também por seu temperamento dócil, apesar de sua aparência assustadora. A proteção dessa espécie incrível e de seu habitat é extremamente importante. Sem medidas urgentes, podemos perder para sempre esse animal incomum. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o cervo vampiro, lembre-se de como ele é único e por que todos nós devemos cuidar de sua sobrevivência. Você pode se surpreender. As lontras marinhas têm bolsos secretos. Esses adoráveis mamíferos marinhos possuem uma adaptação única que os ajuda a sobreviver no ambiente subaquático. Sob suas patas dianteiras, há dobras de pele que funcionam como bolsos. Esses truques permitem que elas guardem alimentos, como ouriços do mar e caranguejos, além de ferramentas como pedras.
Quando chega a hora de comer, as lontras tiram uma pedra de seu bolso para quebrar as conchas duras dos moluscos, mostrando suas impressionantes habilidades de resolução de problemas. Esse comportamento destaca sua inteligência e reflete a complexidade dos ecossistemas marinhos. Ao usar ferramentas no dia a dia, as lontras marinhas mostram como os animais podem se adaptar ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma lontra flutuando de costas, lembre-se de que ela não está apenas descansando. Talvez esteja coletando um lanche para depois. Você sabia que os cães também gostam de creches? As creches para cães não são apenas um lugar para se divertir enquanto você está no trabalho. Esses locais oferecem diversos serviços que atendem às necessidades dos nossos amigos de quatro patas. Muitas creches para cães têm programas de treinamento que ajudam os pets a aprender novas habilidades e a ter um bom comportamento. Esse treinamento fortalece a conexão entre você e seu cão, facilitando a comunicação e o entendimento mútuo. Além disso, algumas creches possuem piscinas onde os cães podem brincar e se refrescar fazendo exercícios. A socialização também é importante, pois os cães interagem com outros filhotes, o que promove um comportamento saudável e reduz a ansiedade. Os donos podem acompanhar seus pets por meio de câmeras, permitindo que você veja seu amigo peludo enquanto trabalha no escritório ou em casa. Na próxima vez que você pensar em onde deixar seu cão, considere todas as atividades divertidas e interessantes que uma creche pode oferecer. Vamos entender o problema do envelhecimento da população do Japão. O Japão tem a população mais velha do mundo, com mais de 29% dos cidadãos acima de 65 anos. Essa mudança demográfica significativa é resultado da alta expectativa de vida e da baixa taxa de natalidade. Embora seja incrível que as pessoas vivam mais devido aos avanços na saúde e no estilo de vida, essa tendência traz desafios para a economia e os serviços sociais. Menos jovens significa uma força de trabalho reduzida, o que pode afetar a produtividade e o crescimento econômico. Além disso, o aumento do número de idosos gera uma pressão extra sobre os sistemas de saúde e os planos de aposentadoria. As comunidades estão agora buscando soluções para apoiar seus cidadãos mais velhos, enquanto garantem oportunidades para o crescimento da juventude. Muitos estão explorando abordagens inovadoras, como o uso de robótica na saúde, programas de apoio comunitário e políticas para incentivar a natalidade. Compreender o equilíbrio entre cuidar da população idosa e apoiar os jovens ativos é crucial para o futuro do Japão. Quando a Antártida foi descoberta, o continente congelado da Antártida foi oficialmente descoberto apenas em 1820, quase 39 anos após a descoberta de Urano em 1781 pelo Sir William Herschel. Embora exploradores como James Cook tenham ousadamente navegado em águas geladas e até cruzado o Círculo Antártico em 1773, eles na verdade não viram o continente em si. Somente a expedição russa liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen e Mikhail Lazarev confirmou a existência da Antártida como terra firme. Essa diferença destaca as dificuldades e mistérios da exploração do nosso planeta. As vastas e desertas paisagens da Antártida eram assustadoras, e os exploradores levaram tempo para realmente entender seu significado. Desde estar escondida sob camadas de gelo até se tornar um centro de pesquisa científica hoje, a história da Antártida é tão fascinante quanto as descobertas feitas no espaço. Quais outras histórias incríveis estão escondidas na história do nosso planeta? E se eu te disser que Tiger Woods entrou para a história? Em 1997, com apenas 21 anos, Woods surpreendeu o mundo do golfe ao vencer o torneio Masters, tornando-se o campeão mais jovem a conquistar esse prestigiado paletó verde. Isso foi apenas o começo de sua incrível carreira. De 2000 a 2001, Woods alcançou o que muitos consideravam impossível. Ele ganhou 4 torneios do Grand Slam consecutivos, conhecido como Slam do Tigre. Esse sucesso extraordinário mostrou não apenas sua habilidade e determinação, mas também sua capacidade de competir sob pressão intensa. O domínio de Woods no golfe transformou o esporte, atraindo milhões de fãs e inspirando futuras gerações de jogadores. Suas conquistas deixaram uma marca indelével, tornando-o um dos atletas mais icônicos da história do esporte. Você consegue imaginar a atmosfera nos buracos finais enquanto ele fazia história? Em Marrocos, é comum ver cabras subindo nos galhos fortes das árvores de argan. Esses animais ágeis não estão apenas se exibindo, eles estão em busca de petiscos saborosos.
Os frutos de argan são um lanche favorito, e enquanto as cabras os comem, elas desempenham um papel importante no ciclo de vida da árvore. Depois de comer, as cabras mastigam as sementes, ajudando as árvores a se reproduzirem e a prosperarem em climas áridos. Essa conexão única destaca a incrível interdependência da natureza. O óleo de argan, produzido a partir dessas árvores, é muito valorizado por suas propriedades culinárias e cosméticas, tornando essa prática de pastoreio de cabras importante tanto para a economia local quanto para a ecologia. Então, da próxima vez que você ver uma cabra em uma árvore, lembre-se de que ela não está apenas subindo por diversão. Ela está ajudando a planta a crescer, que produz um dos óleos mais desejados do mundo. A natureza não é incrível? Por que os pisos rangiam no Japão feudal? Durante a era feudal no Japão, os senhores tomavam medidas especiais para proteger suas casas de intrusos invisíveis, conhecidos como ninjas. Para aumentar a segurança, foram instalados pisos de tábuas de madeira, colocadas com um certo espaçamento, o que criava um rangido característico ao andar. Esse design inteligente funcionava como um sistema de alerta precoce, avisando os moradores sobre possíveis ameaças. Os pisos eram tão eficazes que ganharam o nome de pisos de ninja, tornando-se um elemento importante na estratégia de defesa dos senhores. Imagine-se caminhando por um majestoso castelo e, de repente, os pisos rangentes revelam uma presença oculta. Essa combinação única de arquitetura e segurança mostra o quão astutos eram os samurais e seus conselheiros na proteção de suas propriedades. Além disso, isso adiciona um toque intrigante às histórias de furtividade e espionagem que cercam os lendários ninjas do Japão. Por que o tempo afeta nosso humor e saúde? Estudos mostram que o clima pode impactar muito nosso bem-estar e comportamento. Por exemplo, em dias ensolarados, nosso cérebro produz mais serotonina, uma substância que melhora o humor, fazendo-nos sentir felizes e mais produtivos. É por isso que você pode notar que em dias de sol, as pessoas parecem mais alegres. Por outro lado, dias nublados ou chuvosos podem causar cansaço ou até mesmo transtorno afetivo sazonal, que faz com que as pessoas se sintam deprimidas nos meses mais escuros. Além disso, fenômenos climáticos extremos, como ondas de calor, não são apenas desconfortáveis, mas também perigosos. Temperaturas altas podem levar a sérios problemas de saúde, como exaustão térmica e sobrecarregar o coração. Entender como o clima afeta nosso dia a dia pode nos ajudar a nos preparar melhor e cuidar do nosso bem-estar. Na próxima vez que o sol brilhar ou as nuvens aparecerem, pense em como isso pode afetar você e os outros. A calor realmente pode diminuir seu apetite? Estudos mostram que em altas temperaturas, as pessoas costumam sentir menos fome. Isso acontece porque nossos corpos tentam se manter frescos quando a temperatura sobe. Em vez de gastar energia na digestão, nossos sistemas se concentram em manter uma temperatura confortável, o que pode reduzir a sensação de fome. Em climas quentes, nossos corpos estão ocupados, suando e regulando o calor interno, por isso podemos não ter vontade de comer. Além disso, muitas pessoas preferem pratos leves no verão, optando por saladas refrescantes e frutas em vez de comidas pesadas. A hidratação também é importante. Quando bebemos mais água para lidar com o calor, nossos estômagos podem se sentir mais cheios, enviando sinais ao cérebro de que não precisamos comer tanto. Então, da próxima vez que você perceber que seu apetite diminui em um dia quente, lembre-se de que a calor está trabalhando mais do que você imagina para mantê-lo fresco. A calor realmente pode diminuir seu apetite. Estudos mostram que em altas temperaturas, as pessoas costumam sentir menos fome. Isso acontece porque nossos corpos tentam se manter frescos quando a temperatura sobe. Em vez de gastar energia na digestão, nossos sistemas se concentram em manter uma temperatura confortável, o que pode reduzir a sensação de fome. Em climas quentes, nossos corpos estão ocupados, suando e regulando o calor interno, por isso podemos não ter vontade de comer. Além disso, muitas pessoas preferem pratos leves no verão, optando por saladas refrescantes e frutas em vez de comidas pesadas. A hidratação também é importante. Quando bebemos mais água para lidar com o calor, nossos estômagos podem se sentir mais cheios, enviando sinais ao cérebro de que não precisamos comer tanto. Então, da próxima vez que você perceber que seu apetite diminui em um dia quente, lembre-se de que a calor está trabalhando mais do que você imagina para mantê-lo fresco.